O presidente da Câmara, Arthur Lira, reajustou em 60% o valor de diárias pagas para os deputados em viagens dentro do Brasil. O ato, assinado por ele em 17 de abril, foi publicado no Diário da Câmara dos Deputados. A atualização do valor é a primeira realizada pela Casa desde 2012. As diárias servem para custear despesas de parlamentares e assessores com pousada, alimentação e locomoção urbana, além de adicionais de embarque e desembarque. Ou seja, para os servidores públicos tem aumento, reajuste na auxílio alimentação. Para os deputados tem um reajuste de 60%. Eu fico de cara com os números. Sabe por quê? Foi na Bahia que deram esse aumento. Não, você sabe por quê? Porque a gente tem discussões de profissionais, principalmente aquelas classes mais baixas, eles pedem 10%, 12%, assim, quando muito, 15%. Mas para o deputado é 60%, ô Mano Ferreira. Para o servidor público foi mais de 50% no auxílio alimentação. É um escárnio, Koba. É mais uma vez o descolamento da realidade entre o setor público brasileiro e o setor privado, o cidadão, o brasileiro que paga imposto e que está sustentando uma máquina que não é capaz de fechar as próprias contas. A gente vive num país que há 10 anos não tem um equilíbrio das contas públicas e parece que o dinheiro cai do céu para o setor público. Como é que você... A primeira condição em qualquer emprego para você discutir um aumento com os funcionários é você ter o dinheiro disponível. O governo não tem, porque as contas não fecham e mesmo assim fica dando aumento para a elite do funcionalismo, para os deputados, para quem tem acesso e poder de pressão em Brasília e acaba, na prática, capturando, sequestrando o orçamento público que deveria servir para ampliar oportunidades para quem não tem e, portanto, combater e diminuir a desigualdade social e, na prática, multiplica, reproduz a desigualdade, criando uma casta de privilegiados que vive sustentado por aqueles que... E veja só que coisa engraçada, a gente está falando aí até de auxílio creche. Auxílio creche para quem está entre os 30%, entre os 10% mais ricos da população brasileira. Quando a gente olha, entre os mais pobres, metade da população não tem acesso à creche. Então, como é que a gente pode achar normal, neste país, em que nós temos um déficit em vagas de creche para a população de baixa renda, que é gigantesco, falar em auxílio creche para quem está entre os 10% mais ricos? Isso é um escárnio, isso é o retrato de um país cujo Estado não ajuda no combate à desigualdade. Pelo contrário, multiplica. Usam o discurso do benefício social sempre na ponta, quando desejam ampliar a possibilidade de gastos. Então, por exemplo, no começo do governo, tivemos aquela PEC da transição que aumentou o poder de gasto do governo federal e colocavam como desculpa o pagamento do Bolsa Família, coloca o benefício social na frente, dizendo temos que aumentar os gastos públicos, porque senão não teremos esse benefício social. Mas isso é para esconder o real interesse, que é esse, de ampliar os privilégios para quem já tem muito. Eu gosto assim, ó, sexta-feira com o Mano indignado, consternado, Felipe Monteiro, tá bravo, Mano Ferreira, eu quero te ouvir também. Não, é impressionante a argumentação do Mano nesse aspecto, completamente equivocada. Ele vai ficar mais bravo, hein? Você tá provocando, tá perto aí, cuidado. O que eu acho interessante é que o Mano, ele defende o sucateamento dos serviços públicos. O sucateamento de quem é responsável por fazer pesquisa nesse Brasil. O sucateamento de quem é responsável por gerar o ensino técnico no Brasil. É bom lembrar que os reajustes que foram dados pelo governo são os reajustes reivindicados por uma classe que mais sofre no Brasil, os professores. Os professores, tanto de universidade quanto do ensino básico e técnico do Brasil, que dão aula em institutos federais. Então, quando o Mano vem aqui bradar contra o aumento de... não aumento de salário, um reajuste salarial de um pouco mais de 5% para uma classe que sofreu nos governos anteriores, ele está criticando os professores, os docentes, o técnico de enfermagem,
os técnicos de ensino, os auxiliares de ensino. Não tem nada a ver com o juiz, não tem nada a ver com o promotor, não tem nada a ver com o funcionalismo público que olha realmente... a tarja que está aí. Não tem nada a ver. 60% não tem nada a ver. Calma, esse é outro assunto. Não tem nada a ver, não tem absolutamente nada. Como não? Tá lá? As pessoas não deixam, eu vou acabar de falar, gente. São duas matérias. Eu vou explicar para vocês dois aqui, que vocês dois estavam falando, eu ouvi calmamente, aí quando eu falo você não percebeu que são duas matérias. A primeira matéria é o reajuste que o governo federal deu ao funcionalismo público federal. A segunda matéria diz respeito aos 60% que o Lira deu de reajuste de diária para o deputado. Eu estou no primeiro ponto aqui. Então não confunde uma coisa com a outra. Então quando eu vejo, por exemplo, o governo federal dando o reajuste para essa classe de professores que fazem pesquisa de alta tecnologia no Brasil, de aumento de salário, reajuste salarial para auxílio, para auxiliar técnico de ensino, né? Eu vejo com bons olhos, sim. Esse pessoal precisa ser valorizado, precisa ser aplaudida essa medida do governo federal, porque os governos anteriores, é bom lembrar, essa classe foi esquecida. E a gente não consegue fazer pesquisa de alto nível, a gente não consegue ter ensino de alto nível sem ter uma valorização dos professores e dos técnicos de educação. E mais do que isso, né? Qual que é o problema da pessoa ter auxílio creche? Qual o problema do auxiliar técnico de ensino colocar o filho na creche e poder ajudar as pessoas a terem uma educação de qualidade? Qual é o problema? O problema é a desigualdade. Não dá para comparar uma coisa com a outra. Vamos resolver a desigualdade do Brasil. Mas a desigualdade do Brasil não se resolve tirando direitos e tirando dinheiro de uma classe que é apenada todo dia nesse Brasil. Isso não tem nada a ver ao reajuste que o Lira deu, 60% para os deputados. São casos completamente diferentes, porque os deputados já têm auxílios demais, já têm privilégios demais. Agora o PP ficou bravo, Mano Ferreira. Não são casos completamente diferentes. A gente está falando entre quem está nos 10% mais ricos e quem está no 1% mais ricos. Esquece isso. Veja, gasta mais dinheiro. Quem é servidor público federal está nos 10% mais ricos. Ponto. Esse é o país que nós vivemos. Quem é deputado está no 1%. Com base em que você está falando? Com base no IBGE. Classes diferentes. Com base no IBGE. Pegue os percentis de renda no Brasil. Quem é professor de universidade pública está nos 10% mais ricos. Uma coisa, mano. Isso é fato. Existe servidor público que tem salário mínimo, sabia disso? Mas eu estou me referindo aos técnicos de... Mas esses não têm aumento. Não são esses que estão tendo aumento. São esses também. Não são esses também. Não são esses. Quando você pega o salário médio, inclusive, se você separar setor privado, setor público nas três esferas, quem mais ganha é o setor público federal. Quem menos ganha é o setor privado. Primeira questão. E quem sustenta? O setor privado, que é quem paga imposto, que é quem gera riqueza. Primeiro aspecto. O segundo é o seguinte, de que forma isso se relaciona com o combate à desigualdade? Da seguinte maneira, para ser um combate à desigualdade efetivo, é óbvio que eu vou dizer, o esforço do governo tem que estar focado nos mais pobres. Então não dá para falar que você está combatendo desigualdade dando aumento para quem está... Tem uma coisa que ele está dizendo que só quem ganha muito, quem ganha... Turma, peraí todo mundo. Peraí, corta o microfone aí, Glaucão. Corta o microfone aí. Aqui vai falar um de cada, meu amigo. É treta, mas é treta organizada, cada um no seu momento. Agora vai falar o Felipe Monteiro, mas tem que ser rapidinho, porque a gente tem outros assuntos para girar também. Felipe Monteiro. Não, olha o argumento do Mano. Com todo respeito, mas você chega e fala assim, o Brasil é tão desigual, que tem que deixar sem reajuste o serviço público, tem que deixar sem um salário digno o serviço público. Quer reajuste, fecha as contas. Quer falar? Desculpa. Ok. Olha o argumento do Mano. Nossa, peraí. O Brasil é tão desigual, que vamos, para resolver o problema da desigualdade, vamos criar mais desigualdade. Não vamos dar direito que é necessário a professores, não vamos dar direitos que são necessários a auxiliar de ensino, não vamos privilegiar uma classe de pessoas, de técnicos de enfermagem, técnicos de ensino, que não consegue ter um salário digno. Claro, comparado com a média do Brasil, óbvio que mas tudo é muito. Vamos lá. Então vamos fazer o seguinte, ao invés de fazer isso, vamos deixar esse pessoal sem direito até resolver desigualdade. Não, vamos melhorar o salário dessas pessoas. Felipe Monteiro. E vamos resolver a desigualdade social do Brasil também. São 10 horas e 30 minutos, 10h30 da manhã. A gente vai para um rápido intervalo para você que está na rádio. Por aqui nós vamos ouvir rapidinho o
o delegado Paloma e depois o Mano Ferreira. O que o Mano quis dizer, creio eu, é que você pega os funcionários que ganham um pouquinho, como, por exemplo, os professores numa cidade da Bahia que tiveram 0,46% de aumento. 46 centavos. 46 centavos de aumento. É isso. Eu acho que foi isso que o Mano quis dizer. Não está dizendo que os funcionários públicos federais não têm que ganhar bem. Tem que ganhar bem, sim. Mas por que aquele professor da escola municipal, o enfermeiro, o técnico de enfermagem, eles nunca ganham um aumento assim? É muito difícil um governo, um prefeito... Governo, né, Paloma? É outra esfera não é outra esfera. Não é outra esfera. Mas se o Estado recebesse mais dinheiro, se a prefeitura... Agora, não pode mandar. Agora, o que o governo tem que fazer é cortar gasto. Tá certo, mano. Tem que cortar gasto. Tem que cortar gasto de viagem de deputado. Tem que cortar gasto de mais ministério. Tem que cortar gastos de viagem adoidado aí. Tem que cortar gasto. Tem que cortar gasto para começar a ajudar mais os municípios e os estados. Mano Ferreira, para fechar. Rapidinho, Mano. O ponto é o seguinte, não dá para você fazer um discurso político de que você defende o combate à desigualdade e, na prática, quando chega o tema difícil, que é dar benefício para quem já tem benefício, para quem já está nos 10% mais ricos do país, você querer dizer, não, mas é uma injustiça, é uma questão de dignidade. Não, quem está nos 10% mais ricos já tem dignidade. Nós temos que ter senso de realidade. O Brasil é um país extremamente pobre e todo o esforço do governo deveria estar focado em gerar oportunidade para quem não tem. Então, falar em aumentar auxílio creche para quem tem bons salários está entre os 10% mais ricos, enquanto a gente tem déficit de creche para quem está na pobreza, é um assinte, um absurdo que aumenta a desigualdade e não diminui. Nós estamos entrando no looping aqui, nós estamos repetindo os argumentos. Então o Felipe Monteiro vai fechar esse assunto com 30 segundinhos, PP, e depois tem um assunto interessante para a gente tratar também. PP, vai lá. Não, receituário liberal é engraçado. É a favor do Brasil reduzir gasto, reduzir despesa e, ao mesmo tempo, é contra a valorização do funcionalismo público. Não funciona esse receituário, não funciona esse argumento. Eu sou a favor que o governo tem que gastar mais de forma inteligente a fazer o desenvolvimento econômico e fazer a redução da desigualdade social. Isso se faz com mais investimento público e mais despesa pública. E nada tem a ver com a valorização dos serviços públicos que tem relação com a valorização dos servidores públicos. Meus amigos,